E aí, meus matemáticos, tudo bem? Como vocês estão? Hoje a nossa aula será sobre razão. Razão. Razão, a gente vai primeiro saber aqui, ó, o que é uma grandeza, né? Uma grandeza é algo que pode ser medido. Nós já estudamos nas aulas anteriores algumas grandezas, como comprimento, superfície, massa, temperatura e tempo. Agora nós estudaremos algumas relações entre duas grandezas, considerando a razão entre seus valores. Aqui ó, tem uma observaçãozinha. Só questão de curiosidade, da onde veio a palavra razão. A palavra razão vem do latim ratio, que significa divisão. Logo, que é uma razão, uma divisão. A razão, aqui temos esse exemplozinho. A razão entre a quantidade de dentes da engrenagem B e a quantidade de dentes da engrenagem A é. Aí tem aqui, ó. A quantidade de dentes da engrenagem B vai em cima e a quantidade de dentes da engrenagem A vai embaixo. E ali, ó, aquele 2,5 seria a quantidade de giros da engrenagem A para um giro completo da engrenagem B. Se essa seria a razão dessa divisão, né? Aqui, ó. Aqui nós temos a definição, né? Dados dois números x e y com y diferente de zero, a razão de x para y pode ser indicada pela fração x sobre y ou pelo quociente x por y. Nessa razão, lê-se x está para y. Aqui, ó, nós podemos notar que, ao escrevermos uma razão, devemos considerar a ordem em que a comparação é feita. Por exemplo, se invertermos a ordem na comparação anterior, ou seja, se escrevermos a razão entre a quantidade de dentes da engrenagem A e a quantidade de dentes da engrenagem B, a razão 30 sobre 12 avos representa a quantidade de volta da engrenagem A para a engrenagem B, né? Já a razão 12 sobre 30 avos representa a quantidade de volta da engrenagem B para um giro completo da engrenagem A. Nesse caso, dizemos que a razão 30 sobre 12 avos é inverso à razão 12 sobre 30 e vice-versa. Aqui, como nós vimos aqui no exemplozinho, né? O 12 vai em cima e o 30 vai embaixo. Seria inversamente, né? O inverso da anterior. Aqui, ó. Essa daqui é a definição de uma razão inversa. Uma razão é inversa à outra se o produto entre elas for igual a 1. A razão 4 quintos é inversa à razão 5 quartos. E vice-versa, pois aqui temos a explicação, né? Que quando 4 sobre 5 vezes 5 sobre 4 multiplicados vai dar igual a 1. Como foi falado ali na definição, né? Então aqui é a prova disso. Algumas razões são bastante usadas e recebem nomes especiais, tais como densidade demográfica, escala, velocidade média, densidade de um corpo e porcentagem. A seguir vamos estudar cada uma delas, tá? O que seria a densidade demográfica? É a razão entre a quantidade de habitantes e a medida da área de uma região. Essa razão é medida em habitantes por quilômetros quadrados. Aqui, ó. Aqui é um exemplozinho, né? De acordo com as informações ao lado, podemos calcular a densidade demográfica aproximada do município de Japurá. Aqui, ó, de acordo com o resultado do censo de 2010, o município de Japurá, no Amazonas, aqui no Amazonas, da onde eu falo, tem 7.279 habitantes. E sua área territorial mede 55.792 km². Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, como ele quer saber a razão é a medida de habitantes por quilômetros quadrados, então o habitante vem em cima e quilômetros quadrados vem embaixo. E nisso vai dar ali vai dar 0,13 habitantes por quilômetros quadrados nessa razão, né?
E no caso, esse é o município com menor densidade demográfica do país. Para se ter uma ideia, a densidade demográfica do país, do Brasil, no caso, né, é 22,3 habitantes por quilômetros quadrados. Então nós temos uma superpopulação em outro local, né? Porque aqui em Japurá tem pouca gente para muita área, né? Agora vamos estudar um pouco sobre escala. Escala é a razão entre as dimensões de uma reprodução e a dimensão do objeto representado. A reprodução pode ser o mapa de uma cidade, planta de uma casa, maquete de um prédio, entre outros. Aqui nós temos esse exemplo, né? No mapa do estado do Amazonas, representado abaixo, a uma escala de 1 centímetro para 310 quilômetros, ou seja, a cada 1 centímetro do mapa corresponde na realidade a 310 quilômetros, ou 31 milhões de centímetros, né? Essa razão é representada por 1 está para 31 milhões de centímetros, ou 1 centímetro está para 310 quilômetros. A distância entre a linha reta entre Japurá e Manaus no mapa é de 2,4 centímetros. Então obtemos a distância real em linha reta entre as duas cidades efetuando o cálculo. Só pegamos 2,41 vezes 310, né? Que isso dá 744 quilômetros em quilômetros, né? Essa seria a distância real entre Manaus e Japurá. Aqui, atenção. A escala é usada em situações que envolvem tanto ampliação quanto redução. Só para dar essa relembrada, né? Agora, a velocidade média. Velocidade média é a razão entre a distância percorrida e o tempo, geralmente medida em quilômetros por hora ou em metros por segundo. Aqui nós podemos ver o exemplo, né? Que a velocidade média de um automóvel que percorreu a distância de 260 quilômetros em 4 horas pode ser calculada da seguinte maneira: 260, que é o quilômetro, né? Sobre o tempo, que é 4 horas, que daria o quê? 65. No caso aqui, o que seria 65? Seria a velocidade média. Que o que aconteceu? A velocidade média desse carro, desse automóvel, né, foi de 65 quilômetros por hora. Então isso quer dizer que a cada hora ele percorreu 65 quilômetros. Agora a gente vai ver a densidade de um corpo. A densidade de um corpo é a razão entre a massa e o volume de um corpo, em certas condições de temperaturas. Geralmente a densidade é medida em gramas por centímetros cúbicos ou quilogramas por metros cúbicos. Observe, por exemplo, a massa e volume de dois cubos, um de madeira e outro de ferro. Aqui nós podemos ver que a densidade da madeira, a massa da madeira 13,5 gramas e volume 27,27 centímetros cúbicos. E aqui a massa do ferro seria 210,6 gramas com um volume de 27 centímetros cúbicos. Nós podemos observar que o volume é o mesmo, né? Mas a densidade é diferente. Por quê? Porque o ferro é mais pesado, né? A massa tem mais massa no caso, né? A densidade da água é 1 grama por centímetros cúbicos. Quando o objeto apresenta densidade menor que a da água, ele flutua. Caso contrário, ele afunda. Portanto, nesse caso aí, né, se os dois forem colocados na água, o que vai flutuar seria da madeira, porque a densidade dele é menor do que a da água. Já o ferro ele afundaria, tanto que dá para lembrar, né, uma história que todos nós conhecemos, o Titanic, né? O Titanic ele afundou, porque o ferro, assim, ele vai afundar. Agora nós vamos ver aqui a porcentagem. Porcentagem é uma razão que representa a parte considerada em um total de 100 partes iguais. Ela compara grandezas de uma mesma natureza. Aqui temos um exemplo, né?
Mas nós já estudamos porcentagens naquelas aulas anteriores. Em uma sala com 25 alunos, por exemplo, se 15 são meninas, então 15 sobre 25, que seria igual a 60 sobre 100, que seria 0,6 ou 60%. Logo, 60% dos alunos dessa turma são meninas. E os 40% restantes são meninos, né? Agora nós vamos fazer aqui alguns exemplos. O quadro ao lado representa a quantidade de bolinhas de gude de 4 colegas, separadas por cor. Determine a razão entre as bolinhas de gude azuis e as bolinhas de gude verdes de cada um deles. Depois explique com suas palavras o significado de cada razão que você obteve. O que nós podemos fazer aqui? O que nós deveríamos fazer? Como ele quer a razão entre as bolinhas azuis e as bolinhas de gude verdes, o que nós faríamos? Nós pegaríamos aqui, digamos Edson, pegaríamos o número de bolinhas que ele tem azuis, que seria quanto? 8, e dividiríamos pela quantidade de verdes, que seria 12. Que isso daqui daria mais ou menos, que nós poderíamos simplificar, né? Por 4, em cima e embaixo, por 4, daria 2 sobre 3. Isso daqui é mais ou menos 0,6666 até não acaba mais. Depois faremos a mesma coisa com o Alex, com o Eduardo e com o Thiago. E que nós obteríamos esses resultados aí, né? O Alex seria 2,5, a razão, 0,77777 do Eduardo e 1,6 do Thiago. As razões representam a quantidade de bolinhas azuis para uma verde, tá?